Oi, gente, tudo bom? A gente hoje vai começar a nossa terceira unidade e nós vamos falar sobre colocação pronominal. Professora, do que se trata isso? Gente, como o nome mesmo já diz, colocação pronominal é a posição que os pronomes oblíquos átonos ocupam na oração. Professora, facilite, porque ainda não ficou claro para mim. Bem, claro, vocês conhecem os pronomes pessoais, relativos, indefinidos. Pois bem, então, os pronomes pessoais, dentro dos pronomes pessoais, existem os pronomes oblíquos átonos. E a gente vai fazer uma revisão de quem são esses pronomes oblíquos, tá bom? E depois a gente vai entender como é que eles funcionam dentro da oração. Existem algumas regras sobre a posição que eles devem ocupar, certo? Dentro da oração. E essas regras, elas se traduzem em ênclise, próclise e mesóclise. E a gente vai ver, né, parte por parte, o que é cada uma dessas coisas. Bem, a gente vai começar a unidade de língua portuguesa falando sobre a ênclise. Eu quero ter, no mínimo, 2 aulas com vocês sobre cada situação de colocação pronominal, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu queria fazer uma recapitulação, né, para a gente entender e relembrar quem são esses pronomes pessoais. Eu não sei se vocês lembram, mas são 6 tipos de pronomes, né, pessoais, indefinidos, relativos, interrogativos, enfim. E dentro dos pronomes pessoais de tratamento, dentro dos pronomes pessoais, a gente tem 3 tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais de tratamento, né, que vocês aprenderam no fundamental. A gente tem os pronomes pessoais do caso reto e a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos relembrar quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo: me, mi, comigo, te, contigo, a, oli, si, né? Nus, conosco, vos, convosco, os, as, lis, não é isso? Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E dentro desses pronomes pessoais do caso oblíquo, a gente tem os átonos. Professora, o que significa isso? Gente, os oblíquos átonos são aqueles que têm acentuação fraca, ou seja, eles são, como o próprio nome diz, o som deles é um som sem acentuação, tá? E quem são esses pronomes oblíquos átonos, professora? Eu coloquei aqui, gente, a lista, ó. Me, ti, si, o, a, os, as também, li, nus, não é nós, tá? Vos, não é vós, e lis, tá bom? Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. E o que a gente vai aprender nessa unidade, né, nessas primeiras aulas, é justamente isso, como usar esses pronomes dentro da oração. Por quê? Existem regras, né? Se eu coloco, por exemplo, o pronome na frente do verbo, o pronome após o verbo, ou ainda o pronome no meio do verbo. E a gente vai ver isso, né, caso por caso. Então, não se desesperem que eu quero, no mínimo, ter 2 aulas sobre cada situação de colocação pronominal com vocês. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a ênclise. Como eu havia dito antes, existem 3 situações para a colocação desses pronomes. Eu posso colocar o pronome antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Eu vou começar falando da ênclise. A ênclise, gente, é justamente a colocação desses pronomes depois do verbo, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês posteriormente, mas eu queria só explicar. Existem algumas regras, né, gramaticais que vai direcionar, né, a nossa escrita para como a gente deve fazer o uso, tá? E no caso da ênclise, existem algumas regrinhas que a gente vai ver na próxima aula. A primeira aula é só uma aula de conceito, uma aula para a gente, né, recapitular assuntos que já foram esquecidos e também conversar, né, falar sobre esse novo assunto, esclarecendo do que se trata. Então, lembrem disso. Ênclise, ênclise, colocação do pronome após o verbo. Pronto. Eu tenho aqui 3 exemplos. O primeiro é um exemplo onde a oração está escrita de forma correta segundo a gramática normativa. Diga-me a verdade. Reparem, eu tenho aqui um verbo,
tá? Que é o verbo dizer, e eu tenho em seguida um pronome oblíquo, átono. Bem, eu coloco esse pronome depois do verbo, né? Usando esse sinal aqui para separar o pronome e o verbo, porque existe uma regra que eu vou só falar um pouco dessa regra para vocês, mas a gente vai se aprofundar mesmo nas regras na segunda aula. Bem, a primeira regra para ênclise é que sempre que a gente começa uma oração, isso também inclui as orações que começam após vírgulas, né? Sempre que a gente começa uma oração com verbo, nós temos que colocar, se nós formos usar, né, o pronome oblíquo, átono, a gente tem por obrigação, segundo a gramática, usar esse pronome após o verbo. Então, eu nunca posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono. E aqui, já nas duas orações que seguem, né, que vocês podem perceber aqui embaixo, é o exemplo disso, né? Na nossa fala coloquial, nossa fala popular, a gente usa muito o te amo. Mas, se a gente está começando uma oração com um verbo, a gente não poderia nunca usar um pronome oblíquo átono para iniciar uma oração. Então, o correto seria amo-te e não te amo. Ah, professora, mas todo mundo fala te amo. E eu falo te amo e eu me acostumei a falar assim. Gente, nós estamos aprendendo a língua portuguesa e as regras que conduzem a língua portuguesa justamente para a gente entender que existe a fala coloquial, a popular, né, que a gente usa para se comunicar, que a gente usa em situações informais, e existe a fala culta, né, que é aquela que se aproxima mais da gramática normativa, que a gente usa, por exemplo, para escrever e em situações mais formais. Então, é preciso que a gente pode até falar te amo, não muda nada o sentimento, mas é preciso que vocês entendam, né, quais são as regras que conduzem o uso dos pronomes. Então, vocês já sabem que nunca uma oração pode começar com pronome oblíquo átono, que a gente sempre coloca depois do verbo. Isso é a ênclise. Então, toda vez que aparecer esse pronome oblíquo átono após o verbo, né, essa situação desse colocação pronominal vai ser ênclise. Tudo bem? Mais um exemplo aqui para não haver dúvida, para a gente entender como é que funciona isso, tá bom? Normalmente a gente falaria essa frase assim: eu me machuquei no jogo. Mas, gente, como eu tô começando a minha oração com um verbo, eu não posso colocar esse pronome antes do verbo, certo? Então, eu tenho que usar a ênclise nessa situação, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as regras da ênclise, quando é que a gente usa e quando é que a gente usa a próclise, por exemplo, né? Que é esse pronome aqui, quando é que ele aparece antes do verbo, quando é que a gente deve usar antes do verbo. Então, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Até a nossa próxima aula.